Eu amei. Eu prometo para você bem breve, né? Como o bispo disse, o horário já foi bem estendido. E eu trouxe os papéis, né? Para provar o que Deus fez na minha vida. Quando foi em dezembro, novembro do ano passado, eu comecei a ter sangramentos, né? Comecei a sangrar e comecei a ter hemorragia. E aí, com o passar dos dias, eu comecei a perder muito peso mesmo, porque abaixo do risco da idade. E eu ficava, meu Deus, o que é que está acontecendo comigo? E começou a sair uns caroços enormes nas minhas costas, no meu rosto, eu não sabia o que estava acontecendo. E aí foi quando eu ficava falando com as pessoas, né? As pessoas ficavam dizendo, tu tá com isso, tu tá com aquilo. Aí eu falei, não, sabe, você não tá falando disso. E foi quando, em janeiro desse ano, eu tomei um remédio para a hemorragia, né? E fui fazer os exames. Eu fui me consultar com a doutora Diana, tá aqui os exames como vocês podem ver. Quando foi em janeiro, fui fazer os exames e quando eu cheguei lá, ela pegou e disse, né, que eu estava com ovários policísticos, no ovário direito e no ovário esquerdo. E ela disse que era uma doença crônica, que não tinha cura, né? E falou que eu não podia engravidar. Eu falei, tá, eu acredito, eu creio em Deus que eu sim, eu vou ser curada em nome de Jesus. E eu estou no tempo tendo fé, né? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E eu comecei a orar. E como o pregador pregou aqui, né? Tem guerra, batalhas que Deus me coloca, que é pra gente buscar ter mais intimidade com Ele. Tem coisas que é só você e Deus e mais ninguém. E eu ficava, Senhor, eu ficava pedindo para Deus falar comigo, usa alguém para falar comigo. E parece que quanto mais orava, mais Deus ficava em silêncio. Não tem quando a gente está passando por uma prova que parece que o céu está fechado para ti. E eu ficava, Senhor, Deus não fala, e Deus calar, mas Deus estava agindo no silêncio, eu não estava entendendo. E quando eu comecei a orar, né, que eu fiz uma promessa para Deus, e Deus me mostrava muito bispo em sonho. Aqui, como vocês podem ver, dia 20 de janeiro de 2025, foi quando eu fiz o primeiro exame que Deus ovários policísticos. E Deus me mostrava o bispo em sonho. Eu falei, o que é que Deus quer falar? E parece que a gente fica sabendo o que é que dá para de Deus. Aí foi quando eu decidi vir na sexta-feira, foi no dia 14 de março, eu não vou me esquecer. Foi quando eu aceitei ali atrás, eu estou temporando, meu Senhor, me cura, me cura. Eu falei para Deus, eu fiz uma promessa, se o Senhor me curar, se o Senhor me mandar, eu vou contar o meu testemunho. Todo tempo tendo fé. E quando eu cheguei aqui na sexta-feira, Deus usou isso para mim e eu contei para ele que Deus tinha me mostrado. Ele olhou para mim, ele falou assim, você tem fé? Eu falei que tinha, né? Ele falou assim, pois em nome de Jesus você está curado. Quando você fazer seu próximo exame, você não vai ter nada. E aí eu falei até para minha mãe tá ali, né? Como testemunha, eu falei para ela, mãe, eu acho que eu vou fazer logo essa cirurgia, porque eu não estava botando fé no número dos remédios que ele tinha passado, né? Porque a gente começou a fazer um tratamento de 6 meses. E quando deu 3 meses de tratamento, eu fui lá refazer o exame novamente, tá? Aqui, dia 28 de abril. Só que eu fiz o exame e não tive coragem nem de olhar. Aí eu fui fazer o retorno com ele, com o doutor Alexandre, cheguei lá, conversei com ele, ele perguntou como é que eu estava. E aí eu falei assim, doutor, eu acho que eu vou fazer logo essa cirurgia. Aí ele ficou assim, não, mas vamos ver como é que tá aí esse exame. Olha a audácia do ser humano. Eu falei assim, doutor, mas logo esse exame aí pra ver se melhorou ou se piorou. E eu ficava assim, né? Mas eu já tô curada. Aí quando ele olhou assim o exame, aí eu de cabeça baixa todo o tempo orando, e na hora que ele olhou pra mim, ele falou assim, parabéns, você não tem mais nada. Aí eu falei assim, glória a Deus. E aí eu falei pra ele, né? Doutor, sabe que ele foi fazer logo essa cirurgia? Ele que não, tu não precisa mais nem tomar remédio, nem fazer cirurgia, porque você não tem mais nada, você está curado. Aí eu falei assim, através da vida do bispo, na oração dele, sexta-feira, que foi na campanha. E o bispo até falou assim pra mim, vem na sexta-feira participar da campanha que Jesus vai te curar. E eu tava aqui, eu não posso, porque eu já estava curada. Mas quando eu fui refazer o exame, eu não tinha mais nada. Paulo, cara, do Senhor, eu estou curada. Glória a Deus, irmão. Bate o pau mais forte. Está aqui o exame, se alguém tiver dúvida, está aqui a moça. Não estamos pagando ela nem um centavo para fazer isso, viu? Ela que sentiu de Deus está aqui contando para testificar e aumentar a sua fé. Você está curado? Diga glória a Deus. Bate o pau e dá glória em nome do Senhor Jesus.